Hora de falar sobre Corinthians para responder se Roger Guedes pode virar reforço alvinegro. Ele foi perguntado pelo UOL sobre o tema e respondeu o seguinte, abre aspas, pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza daria preferência a uma volta para o Corinthians. Você sempre vai querer voltar para onde foi feliz. Eu gostaria de ter conquistado pelo menos um título com o Corinthians. Então sim, tem uma preferência, mas as duas partes têm que chegar a um acordo. É assim que funciona no futebol e em qualquer profissão, fecha aspas. Roger Guedes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, por lá ganha 5 milhões de reais por mês e viveu fase bastante legal, números extremamente positivos. O Roger Guedes chegou a falar sobre como seria atuar ao lado de Memphis Depay e também de Yuri Alberto Aspas para o atacante. Memphis, Yuri e Roger seria um ótimo trio, hein? Com certeza. E o Garro pifando a gente tornaria as coisas ainda melhor. O pessoal lá de trás é que ia ter que correr para marcar. Mas acho que o Corinthians hoje está com uma equipe muito boa. Nicola, existe a chance de o Roger Guedes ser contratado pelo Corinthians? Eu não posso descartar, até porque o futebol é muito maluco. Mas a chance é muito pequena, para não dizer zero. Primeiro porque haveria necessidade de um pagamento grande ao Al Rayyan pela compra do jogador. Como é que o Al Rayyan vai liberar de graça o principal atleta do futebol no Catar? Operação de no mínimo 10, 15 milhões de euros, o que já torna as coisas bastante complicadas. O Corinthians não tem grana para fazer investimento com compra de direitos econômicos. Para piorar, ainda haveria a necessidade de arcar com os salários do Roger Guedes. Ele sabe que no Brasil certamente não consegue repetir os 5 milhões de reais por mês do Catar, mas vai pedir pelo menos 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Como é que o Corinthians, que tem novo presidente e não tem nenhum real em caixa, vai conseguir tamanha grana? Essa é a questão. Por falar em grana, o Corinthians prometeu para hoje fazer o pagamento da parcela de 3 milhões de reais do Profut. Esse pagamento é super importante, o prazo se encerrava hoje. O Corinthians não pode de jeito nenhum perder essa parcela sob o risco de ser excluído de um programa de clubes que oferece uma série de vantagens no pagamento de dívidas relacionadas ao governo. Só para completar, a Gaviões da Fiel deve prorrogar a vaquinha virtual para a quitação do estádio até dezembro. Na teoria, essa vaquinha terminaria em maio, a arrecadação até agora é de pouco mais de 40 milhões de reais. A expectativa é de que com essa extensão até dezembro possa se arrecadar algo perto dos 50 milhões de reais. Bem menos do que os 700 milhões programados, mas bastante levando em consideração que trata-se de uma doação de torcedores para com o clube. Hora de falar sobre Corinthians para responder se Roger Guedes pode virar reforço alvinegro. Ele foi perguntado pelo UOL sobre o tema e respondeu o seguinte, abre aspas, pelo carinho que eu tenho pelo clube, com certeza daria preferência a uma volta para o Corinthians. Você sempre vai querer voltar para onde foi feliz. Eu gostaria de ter conquistado pelo menos um título com o Corinthians. Então sim, tem uma preferência, mas as duas partes têm que chegar a um acordo. É assim que funciona no futebol e em qualquer profissão, fecha aspas. Roger Guedes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, por lá ganha 5 milhões de reais por mês e viveu fase bastante legal, números extremamente positivos. O Roger Guedes chegou a falar sobre como seria atuar ao lado de Memphis Depay e também de Yuri Alberto Aspas para o atacante. Memphis, Yuri e Roger seria um ótimo trio, hein? Com certeza. E o Garro pifando a gente tornaria as coisas ainda melhor. O pessoal lá de trás é que ia ter que correr para marcar. Mas acho que o Corinthians hoje está com uma equipe muito boa. Nicola, existe a chance de o Roger Guedes ser contratado pelo Corinthians? Eu não posso descartar, até porque o futebol é muito maluco. Mas a chance é muito pequena, para não dizer zero. Primeiro porque haveria necessidade de um pagamento grande ao Al Rayyan pela compra do jogador. Como é que o Al Rayyan vai liberar de graça o principal atleta do futebol no Catar? Operação de no mínimo 10, 15 milhões de euros, o que já torna as coisas bastante complicadas. O Corinthians não tem grana para fazer investimento com compra de direitos econômicos. Para piorar, ainda haveria a necessidade de arcar com os salários do Roger Guedes. Ele sabe que no Brasil certamente não consegue repetir os 5 milhões de reais por mês do Catar, mas vai pedir pelo menos 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Como é que o Corinthians, que tem novo presidente e não tem nenhum real em caixa, vai conseguir tamanha grana? Essa é a questão. Por falar em grana, o Corinthians prometeu para hoje fazer o pagamento da parcela de 3 milhões de reais do Profut. Esse pagamento é super importante, o prazo se encerrava hoje. O Corinthians não pode de jeito nenhum perder essa parcela sob o risco de ser excluído de um programa de clubes
que oferece uma série de vantagens no pagamento de dívidas relacionadas ao governo. Só para completar, a Gaviões da Fiel deve prorrogar a vaquinha virtual para a quitação do estádio até dezembro. Na teoria, essa vaquinha terminaria em maio, arrecadação até agora de pouco mais de 40 milhões de reais. A expectativa é de que com essa extensão até dezembro possa se arrecadar algo perto dos 50 milhões de reais, bem menos do que os 700 milhões programados, mas bastante levando em consideração que trata-se de uma doação de torcedores para com o clube. Corinthians que está negociando ou não com a Adidas. Nós vamos trazer os detalhes para vocês da proposta. Hoje eu tive uma informação exclusiva, tá? A Adidas não ofereceu 1 bilhão ao Corinthians. A Adidas ofereceu pouco menos de 700 milhões por um contrato aí de muitos e muitos anos. Isso vai dar um valor de 50 milhões por ano, aproximadamente 30% a menos do que haviam falado por aí, que era 1 bilhão. Inclusive eu repercuti aqui no canal dando créditos. Agora eu não lembro quem foi o primeiro a dar essa informação da proposta de 1 bilhão da Adidas. Não houve essa proposta. Não existiu essa proposta de 1 bilhão. A proposta é de 50 milhões por ano. Existe sim uma antecipação desse valor, e que não é algo que não é uma bonificação. São luvas, é uma antecipação. Dos 700 milhões aproximadamente, 100 milhões vão ser adiantados no ato da assinatura do contrato, mas esses 100 milhões ainda vai ser parcelado. Primeira parcela na assinatura do contrato, segunda parcela, por exemplo, no primeiro semestre do ano que vem, segunda parcela no segundo semestre do ano que vem, e assim vai. E assim vai. Acredito que a negociação ainda deve ou não avançar, mas eles estão discutindo os valores da parcela das luvas. Discutindo não, né? Isso foi proposto. Eles ofereceram acho que em 4 vezes. O Corinthians não está discutindo nada por enquanto, porque o Corinthians quer passar tudo para a Nike primeiro, porque tem que avisar, tem que ser feito da forma correta, tem que notificar a Nike, entendeu? Ver se eles não querem cobrir a proposta. A coisa agora é feita por gente que pelo menos entende um pouquinho de administração, não é uma ou duas pessoas. O que os caras quiseram fazer ontem lá na reunião, cara, foi algo transparente. Chamaram todas as comissões do clube para ficar sabendo o que aconteceu, porque é um contrato alto, é um contrato que vai mudar uma empresa de material esportivo. Se mudar, é uma coisa importante. Então, os caras foram transparentes. O Augusto fazia os negócios dele, ele e o Marcelo Mariano, só ninguém ficava sabendo de nada. Depois vinha, pá! Essa é a proposta hoje da Adidas ao Corinthians, entendeu? Essa é a proposta hoje da Adidas ao Corinthians, e a gente vai ter que aguardar agora. É o seguinte, tem que ser feita uma conta, tá? Os meus queridos aí estão perguntando, o Leandro, a rapaziada, o valor da Nike, entendeu? Não chegam a 1 bilhão, tá? Não tem essa de metas, nada não. É 700 no total, tá? É que começa esse negócio de metas, isso aí é para enganar. Ah, o jogador foi vendido por 25 com metas, a móvel, mentira, né? Cadê o dinheiro das metas que nunca vem? Isso é papo furado, É 700. Aí você fica pensando, bom, a ideia é assim, nas contas que fizeram lá, vai dar entre 40 e pouco, 50 assim, no máximo 50 por mês. Aí você fica pensando, vale a pena trocar? Vai ter que avaliar. Por quê? Porque vai ter uma multa bem alta com a Nike. Qual é a multa da Nike? A multa da Nike existe. Tem gente falando que não, mas existe. Ela não é uma multa de um valor fixo. Mas é por isso que eu falo, as pessoas são muito mal informadas, velho. Aí querem entrar no jogo para jogar e não conseguem jogar. E confundem o torcedor. Pô, isso é duro hoje em dia. Da Nike, o que acontece? Tem que se calcular o lucro do contrato restante. E essa é a multa. Então é um valor que ninguém tem ainda, porque é um valor que precisa ser calculado. Quanto que a Nike ia lucrar, né? Ou quanto que o Corinthians ia lucrar com a Nike até o fim do contrato. Esse valor é a multa. Entendeu? Então tem uma multa, só não tem um valor fixo. A multa é 200 milhões, a multa... Não tem.
É um valor que tem que ser calculado. Essa nova diretoria, ela tem que sentar e analisar. 50 mil por mês, mais ou menos. A Nike paga quanto hoje? 30, 40? Não sabe, não se sabe exatamente. Precisamos ver isso daí. Vamos supor que seja 30, entre 30 e 40. Mas tem uma multa para pagar. Vale a pena? É isso que tem que fazer. Eu acho, ou da minha opinião, não tem que ter emoção nessas horas. Aquelas 3 faixinhas vai ficar lindo. Não. Business, negócios. Futebol é negócio, meu amigo. O que tem que valer, tá? O que tem que valer é a grana. Surgiu a informação. Quem que deu a informação, aliás, gente? Porque, cara, eu vivo no meu mundo, né? Meu mundo de cafezeiro com vocês. E aí eu fico sabendo as coisas por vocês. Quem deu a informação em primeira mão que o Fabinho Soldado recebeu uma proposta do Santos? Tá? Quem deu essa informação? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Agora, eu apurei no Santos e apurei no Corinthians. Pelos lados do CT Joaquim Grava, me falaram que a proposta existe. Pelos lados do Santos, me falaram que a proposta não existe. Mas eu não duvido que essa proposta possa chegar. Por quê? O Fabinho Soldado foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, sendo titular. Titular. O meu campo era ele, Preto Casagrande, Elano. Não vou lembrar tudo, claro. Tinha Robinho e David lá, aquele time de 2004 deles era bom. Elano e Ricardinho. Elano e Ricardinho. Eu sei porque eu tava começando a minha carreira no jornalismo. E o Fabinho era titular, o Fabinho Soldado era titular daquele time. Quem era o presidente do Santos em 2004, quando o Fabinho Soldado jogou no Santos e era titular e foi campeão brasileiro? Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, que hoje é o presidente do Santos. Agora, no Santos, ninguém me confirmou essa proposta. No Corinthians, falaram, a turma do Parque São Jorge não sabe, até porque está chegando agora, e a turma do CT diz que é verdade. Só que no CT, meu amigo, todo mundo lá é Fabinho Soldado na veia. Eu sou Fabinho, sou terror. Entendeu? Lá todo mundo é Fabinho, na veia. Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Entendeu? Agora, o que me estranha é surgir esse tipo de... Né? Aliás, uma pessoa do Santos me falou que isso é especulação. Então, vou tratar um termo que uma pessoa do Santos me disse. É difícil esse tipo de especulação surgir bem na hora que as pessoas estão sendo mandadas embora. Por exemplo, o braço direito do Fabinho no CT Joaquim Grava, que é o Caio do Vale, foi demitido. Porque, na verdade, ele é o braço direito do Augusto. Só que ele é o cara ali de confiança, sempre lado a lado com o Fabinho. Você pega nas imagens que aparece, tá lá Dorival do lado, Fabinho, Caio do Vale. Nas viagens, Fabinho, Caio do Vale. Ele, por trabalharem juntos, criaram um vínculo muito grande. De repente, até por questão política, o Caio do Vale é demitido. Não estou nem falando se merecia ou não. Se merecia ou não. O maior trabalho do Caio do Vale era... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí de Memphis Depay. Bombou nas últimas horas nas redes sociais que Memphis Depay teria sido oferecido para o Flamengo junto ao Corinthians. Só que o Flamengo não aceitou os valores pedidos pelo holandês Memphis Depay. Parece engraçado, mas é uma baita sacanagem, né? Você cobrar por marcar gol, sendo que o Memphis é atacante.
E no Corinthians está acontecendo. O que ele queria no Flamengo, ele não conseguiu. Tendo em vista que o Flamengo hoje, financeiramente, é um time muito estruturado e não aceitou os pedidos de Memphis Depay. Corinthians, no fundo do poço, sendo aí cotado para ser rebaixado do Brasileirão 2024, aceitou tudo que o Memphis pediu. Então o Corinthians tem um prejuízo enorme financeiramente com o Memphis, porque o Corinthians tem que pagar participação por gol, por assistência. Corinthians tem que pagar 4 milhões e 700 do prêmio do Paulistão. Nada disso o Flamengo aceitou. Nada disso o Flamengo aceitou. E o Corinthians, que é um time que deve 2,4 bilhões, aceitou. Essa reportagem, ela foi da UOL. A UOL diz que o seguinte, que o Frederico Carvalho, que é empresário do Memphis Depay, que falou isso. Então o Corinthians negou, falou que não negociou com o Memphis Depay, mas você sabe, né? Como é que são os bastidores? Os bastidores, infelizmente, são complicados, né? E o Memphis Depay hoje está no Corinthians. Se ele marca um gol, ele recebe pelo gol. Ele é atacante. Se ele dá um passe, ele recebe. Uma premiação de uma conquista, ele leva o dinheiro todo. Por quê? O Paulistão foram 5 milhões de premiação, certo? Mas é para dividir jogadores, funcionários e tudo mais. Só o Memphis tem direito em 4 milhões e 700. Inclusive, jogadores do Corinthians, como Romero, chegou até a nova diretoria do Corinthians, que era vice, agora é presidente, Osmar Stabile, e reclamou de algumas pendências financeiras. Osmar Stabile prometeu acertar o quanto antes possível. O staff do Memphis Depay não recebeu, tem pendência com o staff do Memphis Depay. Também tem pendência com jogadores, porque os jogadores não receberam a premiação do Paulistão. Até hoje não recebeu esse dinheiro. Então, como é um dos mais velhos do elenco, Romero foi lá e conversou com a nova diretoria prometeu pagá-los. Mas olha a que ponto chegamos. Você ficar refém de um jogador holandês por tudo que ele quis. Para mim, o jogador tá certo de fazer seus pedidos. A pessoa paga se quiser. Quem foi besta, quem foi otários, foi os dirigentes do Corinthians, né? Essa gestão do Corinthians temerária. Por isso que o Corinthians hoje é um clube, um dos mais endividados do planeta. Corinthians, com Augusto Melo em 1 ano e 5 meses, aumentou 829 milhões. Agora a gente sabe onde os dirigentes estão onerando o clube. Isso é uma vergonha, isso é uma vexame. Jamais um time da grandeza do tamanho do Corinthians poderia passar por uma coisa dessa. Para mim, isso é sinceramente uma sacanagem. Uma sacanagem. Não pode ter pessoas para fazer negócio assim no Corinthians. Culpado quem? Quem é culpado disso? O presidente. Agora não é presidente, foi destituído nessa segunda-feira agora, 26 de maio, através do impeachment, votação aí, então Augusto foi destituído. Culpa também do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que foi até na Holanda para fazer essa contratação, voltou ao começo, mas tu começo quis, eles deram. Por isso, agora daqui um dia, Fabinho Soldado vai embora para o Santos, Augusto, que o Santos está interessado no Fabinho Soldado, Augusto Melo foi destituído do cargo e o Corinthians fica como? Hein? O problema fica no Corinthians, o BO é do Esporte Clube Corinthians Paulista, que essas pessoas depois vão embora e continuam nas suas mansões, tranquilo, e as pessoas prestaram desserviço ao Corinthians, foram irresponsáveis, e só por isso que fizeram a contratação como Memphis Depay nesse valor estratosférico. Isso deixa a gente chateado, deixa a gente revoltado, porque o dinheiro do clube tem que ser gasto de forma responsável e não de forma que ninguém tá nem aí para nada. Isso é lamentável, é triste, mas é a realidade hoje que está acontecendo no Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham dessas informações aí do UOL, que o Memphis Depay foi oferecido ao Flamengo primeiro antes do Corinthians? O interesse do Memphis era ir para o Flamengo. Vocês concordam que esses valores que o Memphis está ganhando no Corinthians hoje? Você acha
que o futebol brasileiro tem estrutura para pagar um jogador quase 5 milhões de reais por mês e em todo jogo decisivo o Messi não tem feito a diferença, ganhando uma bagatela de 5 milhões por mês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar a sua opinião, o seu comentário. Nos ajuda deixando o seu like e inscrição no canal. Vamos mudar de assunto porque eu fico revoltado e chateado com essas informações que a gente obtém aqui no canal. Vamos falar um pouquinho aí de Roger Guedes. Roger Guedes que deu entrevista para o UOL, né? E falou que tem vontade de voltar ao Corinthians, né? Diz que ainda não foi campeão no Corinthians e gostaria muito de levantar um tiro com a camisa do Corinthians. Roger Guedes aproveitou a oportunidade para falar do elenco do Corinthians. Acho que o Corinthians tem um belíssimo de um time. Roger Guedes acabou elogiando Memphis Depay e o Roberto. Falou que faria um ataque fenomenal com eles dois. Inclusive com o Gal fazendo ali os lançamentos, apoiando o ataque. Então, Roger Guedes não poupou elogio ao time do Corinthians e especificamente ao Garro, e o Roberto e Memphis Depay. Só que acho, na minha opinião, sabendo como está o Corinthians financeiramente, é impossível. Mesmo o jogador, assim, se tiver a oportunidade de voltar, dizer que escolheria o Corinthians, acho impossível voltar. Por quê? Hoje, para tirar o Roger Guedes do Al Rayyan, do Catar, teria que pagar aí 15 milhões de euros nos seus direitos econômicos. Onde o Corinthians vai arrumar esse dinheiro? Onde o Corinthians tem esse dinheiro para pagar 15 milhões de euros no Roger Guedes? E sem contar, sem falar no salário de Roger Guedes, que hoje ele está girando em torno de 5 milhões de reais mensais no Al Rayyan. E no Corinthians, se ele viesse, não ficaria longe disso não, tá? O Memphis hoje ganha 5 milhões no Corinthians. Então o Corinthians gastaria em torno aí de 9 a 10 milhões somente com Roger Guedes e Memphis Depay. Vocês acham que um time brasileiro tem condições de pagar? Você vê o Flamengo bem estruturado, dispensou o Memphis Depay. Você vê um Palmeiras bem estruturado financeiramente, não quer jogador com essas bagatela. Então é só o Corinthians mesmo para fazer essa loucura e onerar o clube como tem onerado. Entra presidente, sai presidente, entra diretores, sai diretores. Esses caras só deixam o clube cada vez que pisa no Parque São Jorge mais endividado. E para mim, o Corinthians não tem condições nenhum de contratar o Roger Guedes. Por mais que ele queira voltar, mas eu quero ver se ele vai abrir mão do salário. Não quer, jogador não tem essa não. Jogador é profissional. O clube tem que entender que não pode pagar o que eles querem. O que eles querem, não pode fazer isso de forma nenhuma. Não pode, mesmo que o Corinthians é um clube que tem bons patrocínios, mas não pode pagar esses valores porque vai quebrar. O Corinthians, no caso, já está quebrado financeiramente. E aí, fiel, o que vocês acham? Roger Guedes deveria voltar para o Corinthians? Vocês acham que o Corinthians tem condições de pagar o Roger Guedes? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo, você registrando o seu comentário pra gente é importante. Deixa o like e a inscrição. Vamos mudar de assunto para fechar o vídeo? Bora lá. A nova diretoria do Corinthians tem reunido com os representantes da Adidas para avançar nas negociações. Essa semana já se reuniu, né? Só que a Nike, que é a atual patrocinadora do Corinthians, ela pretende cobrir a oferta da Adidas. Então o Corinthians precisa, primeiro, fazer a negociação com a Adidas, ver a proposta da Adidas e levar até a Nike. Se a Nike cobre ou não. A Nike está no Corinthians há mais de 20 anos. Só que o Corinthians tem algumas reclamações, porque a Nike, nos últimos tempos, acabou deixando faltar material, algumas camisas que estavam vendendo muito. A Nike não conseguiu repor a altura, né? A Nike aqui hoje no Brasil não é mais a mesma como era. Por quê? Porque a Nike fez parceria com a Fisia que hoje controla tudo da Nike do Brasil, né?
Então, quem controla essa empresa americana, que é a Nike, é a FISA no Brasil. E depois que a FISA entrou para controlar a Nike aqui no Brasil, os procedimentos empresariais, a Nike não é mais a mesma. Então, muita gente reclamando. Segundo, o presidente, né, no caso, foi destituído do cargo, mas quando estava na presidência, Augusto Melo disse o seguinte: estamos fechando um dos maiores patrocínios da história do clube, do Brasil, da América Latina. 1 bilhão em 10 anos de patrocínio com a Adidas. A Nike, isso aí significa 100 milhões por ano. Tendo em vista que a Nike paga o Corinthians em cerca de 30 milhões por ano. Seria uma diferença de 70 milhões por ano. Então, a diferença é muito grande, mas quando a gente vê assim, as pessoas falam, olha, mas a Nike, a Adidas vai pagar isso, mas precisa cumprir tal metas. Cara, sai dessa. Sai dessa, porque eles vão colocar meta que o Corinthians não vai conseguir. Então, o patrocínio fica falando que é 1 bilhão, mas o Corinthians não consegue chegar a 1 bilhão, só consegue chegar aí menos, então eles vão pagar isso. E o jornalista esportista Samir Carvalho disse que não é esse valor todo, o valor é em torno de 700 milhões 700 milhões e não 1 bilhão. Isso significaria 50 milhões por ano, né? Então, aproximadamente 30% a menos do que está sendo noticiado, ventilado, principalmente pelo presidente Augusto Melo, que na época estava no poder, hoje foi destituído, dizia por todos os 4 cantos que o Corinthians estava fechando o maior patrocínio da história, que seu mandato era incrível, maravilhoso, era um mandato histórico. E a gente percebeu que em um ano e 5 meses, Augusto Melo acabou juntamente com seus diretores onerando o Corinthians em 829 milhões. Eu quero ver esses caras fazer isso nas suas empresas. Fazer isso no Corinthians é fácil, porque muitos presidentes que lá passaram deixaram o clube, no fundo do poço. Hoje estão curtindo as suas mansões, né? Curtindo aí uma vida milionária de boa e deixou o clube no fundo do poço. Essas pessoas deveriam ser responsabilizadas pelo trabalho mal feito no Corinthians, por ter onerado um dos maiores clubes do mundo, um dos clubes que mais fatura na história. Corinthians hoje é um clube que vende, é o único clube do Brasil que coloca acima de 40 mil torcedores em todos os jogos. É um dos times que mais vende em publicidade, mais vende seu produto. E como está devendo? Alguém poderia me explicar como o Corinthians tem dívida? Por que o Corinthians tem essa dívida de 2,5 bilhões? Alguém saberia me responder essa pergunta? Se alguém me souber responder essa pergunta, use o espaço no vídeo para você deixar aí o seu comentário. Gostaria que você registrasse a sua opinião aqui no vídeo. Deixe também aquele like, tá? Registra também a sua inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Gente, quero agradecer pelo carinho, quero agradecer pelo apoio, quero agradecer por tudo que você faz comigo aqui no canal. Muito obrigado a todos, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.